Fala pessoal, tudo bem? Hoje a conexão tá bem ruim, então talvez o vídeo dê uma travada um pouco ao longo da explicação, mas o áudio vai fluir perfeitamente. Como a gente tinha avisado na aula passada, a gente vai dar sequência aqui ao nosso estudo no parágrafo de introdução, ok? Então a gente vai agora para a segunda parte do parágrafo de introdução, que é a elaboração de tese. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque ao final dela eu vou passar pelo tema de redação que eu vou exigir de vocês na aula seguinte. Então eu já vou dar um apanhado geral ali, já vou mostrar possibilidades de construção de tese, de elaboração de tese dele. Então é legal que você preste bastante atenção para fazer uma boa redação, ok? Então vamos lá para o slide. Então, vamos lá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula de redação. Continuando aqui a discussão sobre introdução, certo? Relembrando, né, o texto do Enem ele é dividido estruturalmente, né, o texto inteiro, a redação inteira, ele é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente adota aqui como um modelo eficiente, uma redação de 4 parágrafos, certo? Onde eu trabalho 2 argumentos, um em cada desenvolvimento. Então, a gente seguiria uma estrutura parecida com essa que vocês veem aqui no quadro, né? Introdução, parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2 e conclusão, certo? A gente está falando ainda do parágrafo de introdução. Assim como na aula passada, a gente continua esse estudo mais aprofundado do parágrafo de introdução. Então, o que a gente está fazendo? A gente pegou os parágrafos que compõem uma redação e está estudando a estrutura de cada parágrafo, certo? Essa aqui é a estrutura, essa que vocês veem aqui no slide é a estrutura da redação como um todo, e essa aqui é a estrutura só do parágrafo de introdução, certo? Assim como o texto, o parágrafo de introdução, ele também é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Essa divisão ela é feita a partir das finalidades desse parágrafo. A gente viu na aula passada como que a gente contextualiza o tema, que seria a primeira finalidade. Agora a gente vai ver como que a gente apresenta a nossa tese de uma forma eficiente. Ok? Trago aqui de novo a redação que a gente usou como exemplo na aula passada, para vocês observarem como isso é feito. Ela traz a elaboração, ela traz a contextualização da tese dela, contextualização do tema dela, utilizando uma exemplificação a partir da Constituição Federal de 88, falando sobre o acesso à cultura, né, como direito do cidadão, e ela já emenda com a tese mostrando que no Brasil, atualmente, essa garantia ela não é cumprida pelo Estado, certo? Então as pessoas não têm esse acesso. O que é importante a gente perceber aqui nessa construção? A utilização de palavras como atual, como Brasil, né, brasileiro aqui no caso, e principalmente esse olhar negativo sobre o tema, ok? Como a gente viu lá na nossa aula de tema, tese e proposta, ficou bem claro que o Enem ele vai exigir de você no final uma solução. Então é muito importante que você enxergue no tema esse ponto negativo, certo? Que ele na verdade que você vai procurar para abordar como tese. Então se a gente tem um tema aqui nesse ano, por exemplo, como democratização do acesso ao cinema, é óbvio que você vai falar sobre a falta desse acesso, né, com a ausência dessa democratização. Então sempre procure ali qual é o problema que está oculto nesse tema para elaborar a sua tese. Mas enfim, o que é a tese em si? A tese vai ser a sua opinião a ser defendida, certo? É o seu ponto de vista, é uma afirmação crítica onde você vai evidenciar, explicitar ali o que você vai defender ao longo do seu texto. Então a tese é basicamente a cabeça do seu texto. A tese é o ponto do seu texto em que você vai trabalhar, que você vai articular durante o texto inteiro, certo? Então a tese é a opinião que você vai sustentar até o final. Então é muito importante você pensar bem nessa tese, porque ela basicamente vai ser a alma do seu texto ali dissertativo, certo? Quais são as características de uma boa tese?
a tese ela tem que ser obrigatoriamente uma afirmação crítica. Geralmente ela é negativa, mas ela sempre é relacionada ao tema. Então você tem que pensar nessas três coisas. Ela tem que ser crítica, ela tem que ser negativa e relacionada ao tema. Por que ela tem que ser negativa? Mais uma vez, quando o Enem te pede que você dê uma solução, uma proposta de solução para o tema, ele já está deixando ali subentendido que aquele tema reflete o problema. Então você tem que identificar esse problema. Por isso que a tese é uma afirmação crítica negativa, certo? Como que a gente faz para chegar até essa tese, então? Uma dica é transformar o seu tema em uma pergunta. Por exemplo, a gente tem o tema do próprio tema do ano passado, que é a democratização do acesso ao cinema. Essa democratização? O acesso ao cinema é democrático no Brasil? Transforma esse tema numa pergunta. É democrático? Sua resposta é a tese, né? Obviamente, se você ler os textos de apoio que estão ali, né, que vão te ajudar a entender o tema, nós já vimos lá como que a gente faz para entender o tema. Se você transforma esse tema numa pergunta, sua resposta já vai ser a tese. Então, partindo desse conceito, a gente pensa: há a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Não há. Então qual é a sua tese? Que infelizmente o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, o acesso não é para todos. Então essa já é a tese, já é uma afirmação crítica. Você já está dizendo que infelizmente o acesso não é para todo mundo, ou não é democrático, ok? Observe sempre o aspecto negativo refletido no tema, lembrando se tem um tema lá que parece ser uma coisa boa, como por exemplo alimentação saudável. O que você tem que imaginar? Sempre o que está refletido ali de dificuldade, de problema. Se tem um tema como alimentação saudável, você já tem que pensar, obviamente, nas dificuldades em se ter uma alimentação saudável. Então, mais uma vez, você já vai pensar na falta de acesso, na dificuldade, nos desafios. Então é sempre importante você ter essas palavras-chave em mente, tá? Acesso, falta de acesso, desafio, dificuldade, ok? Então se o tema for alguma coisa positiva, você já pensa logo na ausência daquilo. Se o tema for uma coisa negativa, você já imagina, obviamente, que aquilo está acontecendo há bastante tempo e continua acontecendo, como é o caso da intolerância religiosa, que caiu no ano anterior, ou violência contra a mulher, ok? Uma estratégia que eu costumo utilizar bastante para fazer as redações, né, para pensar nos temas, é pensar de trás para frente, ok? É pensar de trás para frente. Como assim? Primeiro você, né, que identifica o problema lá, você pensa, como é que isso pode ser resolvido? No caso da alimentação saudável, como é que as pessoas podem ter acesso à alimentação saudável no Brasil? Se o preço for mais baixo, né, se esses produtos forem encontrados de forma mais fácil, né? É muito difícil você encontrar alimentos orgânicos no Brasil, por exemplo. Então, se eu tiver um acesso ali de preço e de oferta, eu consigo solucionar boa parte do problema. Então, já pensei numa solução. Isso aí eu já vou guardar para minha proposta de intervenção. Por que é um problema? Por que o preço e o acesso é um problema? Bem, por que ele é um problema? O preço, porque a maioria das pessoas no Brasil não tem condição financeira para comprar um alimento que custe 3 vezes o que um alimento não saudável custa, ok? E o acesso, porque muitas das pessoas também não moram nas capitais, né? E não têm acesso a grandes mercados, grandes redes de mercado. Isso também dificulta um acesso a esse tipo de alimentação. Então a gente tem aí 2 argumentos já que eu posso utilizar para desenvolver o meu texto. Enfim, qual é o problema? Né? Chegamos na nossa tese. Por que a alimentação saudável no Brasil ainda é um problema? Ela é um problema justamente porque ela não é acessível a grande parte da população. Aí eu entro nos meus argumentos, né? Que foi a minha segunda pergunta. Seja pelo custo, seja pelo acesso, né? Pela facilidade de encontrar. Então, só nessas 3 perguntas eu já faço todo o caminho da minha redação, ok? Então, como tarefa dessa aula, eu quero que vocês observem esse aqui agora, esse tema aqui,
Deixa eu tentar botar aqui na tela para vocês. Só um minuto. Vou botar aqui na tela 1 minutinho. Ok, vamos aqui para a tela. Aqui. Esse aqui é o tema que foi disponibilizado para vocês no PH, dessa última semana. Ok? Então vamos dar uma analisada nele aqui. Caminhos para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Ok? Caminhos para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que ele quer alternativas para que esse desenvolvimento da ciência no Brasil ela seja feito, né? Para que a ciência no Brasil seja desenvolvida. Ok? Então fala em desenvolvimento, então fala em aprimoramento, melhoramento da ciência. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse tema. Esse tema é uma coisa positiva, né? Desenvolvimento da ciência no Brasil. Então, se ele está trazendo esse tema, a gente já imagina logo que a ciência no Brasil ela não está sendo desenvolvida da forma como deveria. Obviamente, já que ele é o meu tema e já que ele pede também uma proposta de intervenção. Vamos dar uma olhada nos textos aqui para ver o que os textos pedem. O texto 1, né, eu não vou ler ele inteiro aqui, vocês leiam aí na casa de vocês. Se vocês tiverem com dificuldade de abrir, vocês podem pausar o vídeo e ler. Mas ele fala basicamente sobre como a ciência evoluiu durante um período, né, no Brasil, e nos últimos anos a falta de investimento fez com que a ciência praticamente parasse de se desenvolver. Assim como o investimento foi cortado, a evolução da ciência também foi cortada, e fala inclusive dos impactos sociais e econômicos que essa falta de investimento na ciência acaba provocando a longo prazo, certo? E então ele traz aqui uma comparação com países que têm a ciência e tecnologia desenvolvida, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e China, e o Brasil, né, mostrando essas duas realidades aí. Já no segundo texto também fala aqui da falta de investimento do projeto Ciências Sem Fronteiras, né, que aqui ele explica o que é o Ciências Sem Fronteiras, né, que é um projeto que leva universitários do Brasil para estudar fora do país, né, para desenvolver pesquisas fora do país. Esse projeto ele foi encerrado e também isso tem um impacto científico muito grande aqui em questão de desenvolvimento. Então ele traz só esses dois textos e pede para que a gente faça uma reflexão aí, né, faça um texto dissertativo argumentativo sobre essa questão, né, sobre esse problema social. Então deixa eu voltar aqui pro slide. Ok. Então como é que a gente vai fazer essa análise desse tema? Vamos lá, transforme o tema em uma pergunta. Como a gente pode transformar esse tema numa pergunta? A gente tem aqui, vou ler de novo o tema, caminhos para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Ou você pode perguntar quais são esses caminhos, ou se há de fato um desenvolvimento da ciência no Brasil. Ok? Então a gente já acabou de ver, lendo os textos, que esse desenvolvimento ele não é adequado, ele não está sendo feito da forma como deveria, certo? Então a gente já tem aí a nossa primeira possibilidade. Segunda questão, observe o aspecto negativo, mais uma vez. Se está falando de desenvolvimento de ciência, a gente pensa logo que esse desenvolvimento não está sendo feito. E se a gente for pensar de trás para frente, qual seria a solução? A solução do problema seria um investimento maior em educação e ciência, né, educação e tecnologia. Isso já fica bem evidente nos textos motivadores. Por que que isso é um problema? A gente também pode deduzir que isso é um problema, pois além do impacto econômico, já que o Brasil não produz ciência na forma que vai melhorar ali a indústria, no caso, né? Como a gente viu no texto 1, a indústria ela acaba não usufruindo das possibilidades da ciência, que a ciência pode trazer,
O Brasil acaba tendo que importar muitos equipamentos de fora e isso torna o custo muito alto aqui das coisas, né, de tudo que é de setor industrial. Tem um problema econômico também, que é, por ser mais caro, justamente poucas pessoas têm acesso, né, a questões tecnológicas. Você pode pegar até, inclusive, o preço de eletrônicos no Brasil, né? Mesmo sendo importado, mesmo o real sendo uma moeda desvalorizada, ele a taxação dele torna um produto muito caro e esse imposto acaba não sendo revertido aí para que o próprio Brasil produza esses equipamentos. Então, a gente já conseguiu identificar aí duas razões, uma social e uma econômica. Qual o problema principal, então? Qual é o problema? O problema é justamente a falta de investimento do governo em questões científicas e em questões educacionais, certo? Então, essa falta de investimento do governo é o que cria o problema, né? Agrava o problema e que pede e que se exige uma solução lá na frente, que seria uma forma de você utilizar essas verbas de imposto, né, de taxação, para investir justamente em ciência, para que a gente não precise estar importando esses produtos, ok? Então, a gente viu aí uma forma de construir a nossa tese. Espero que tenha ficado claro. Eu não sei se travou muito esse vídeo, porque hoje a conexão está bem ruim, mas espero que tenha ficado bem claro aí. O som, ele nunca trava, né? O que trava sempre o vídeo. Então acredito que tenha dado para entender bem esse recado, ok? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.